Olá, eu sou Regina Lopes, psicóloga, pesquisadora das relações humanas e coordenadora do grupo de leitura Elas em Palavras. É um grupo voltado para temas como subjetividade, sofrimento psíquico, vínculos afetivos e feminilidade. E hoje nós vamos conversar sobre um livro que talvez seja uma das experiências mais intensas da literatura contemporânea. Dias de Abandono, de Helena Ferrante. Mas este livro não trata apenas sobre um divórcio. É sobre o que acontece quando alguém perde não só uma relação amorosa, mas perde também a organização psíquica que sustentava a própria existência. Essa é a leitura do grupo no mês de maio. E por que Olga, a protagonista do livro, não sofre apenas um abandono? Ela entra em um colapso emocional. E talvez seja exatamente isso que torna Ferrante tão perturbadora. Ela escreve sobre aquilo que normalmente tentamos esconder: o desamparo, a regressão, o excesso emocional, a sensação de perder-se de si mesma. Helena Ferrante é um dos maiores fenômenos da literatura contemporânea. Sua identidade permanece desconhecida até hoje. Ela nunca apareceu publicamente e concede entrevistas apenas por escrito. Isso não é apenas uma escolha estética curiosa. A ausência atravessa toda a sua obra. Ferrante escreve mulheres em estado de conflito. Mulheres divididas entre desejo, maternidade, amor, raiva, ressentimento e identidade. E em Dias de Abandono, publicado originalmente em 2002, ela leva isso ao extremo. A narrativa acompanha Olga, uma mulher de 38 anos, mãe de 2 filhos, que vive uma vida aparentemente organizada ao lado de seu marido Mário. Até que numa tarde comum, enquanto os dois arrumavam a cozinha depois do almoço, Mário diz calmamente: "Quero me separar". E é impressionante como Ferrante escolhe uma cena banal para iniciar uma devastação psíquica. Não existe trilha dramática, não existe preparação, a ruptura invade o cotidiano, talvez porque seja assim também na vida real. No início, Olga não acredita completamente no que ouviu. Ela tenta transformar aquela fala em algo passageiro. Ela tenta racionalizar e diz para si mesma: isso já aconteceu antes, ele vai voltar, é só uma crise. Essa é uma reação muito humana diante de perdas profundas. Primeiro tentamos preservar a realidade antiga, mas aos poucos Olga percebe que Mário não voltará. E então começa aquilo que Ferrante descreve de forma quase clínica: uma desorganização subjetiva. Olga perde a capacidade de organizar os pensamentos. O corpo falha, ela deixa cair objetos, bate o carro, esquece tarefas simples. A linguagem também muda. Ela, que sempre foi educada, controlada e racional, passa a ser tomada por palavrões, pensamentos obscenos e impulsos agressivos. É como se a separação arrancasse dela uma camada civilizada, cuidadosamente construída. E isso é muito importante, porque Ferrante mostra que o sofrimento amoroso não é apenas tristeza. Às vezes, ele toca regiões muito primitivas da existência humana. Regiões ligadas ao abandono, ao medo de não ser amada, ao desamparo. Existe um conceito importante na psicanálise chamado desamparo. Freud dizia que o ser humano nasce absolutamente dependente do outro.
Precisamos de alguém que cuide, alimente, nomeie e organize nossa entrada no mundo. E essa experiência nunca desaparece completamente. Na vida adulta, ela reaparece em momentos de perda, rejeição, abandono e ruptura amorosa. E é isso que Olga revive. A separação não destrói apenas o casamento. Ela desmonta a imagem que Olga tinha de si mesma. Ela havia organizado sua identidade em torno daquele lugar: esposa, mãe, mulher desejada, mulher escolhida. Quando deixa de ocupar esse lugar no desejo de Mário, surge uma pergunta devastadora: quem sou eu sem esse olhar? E aqui Ferrante toca algo muito profundo sobre a experiência feminina. Olga percebe que dedicou anos à vida do Mário, aos filhos, à manutenção da casa, enquanto seu próprio desejo ficou suspenso. Existe uma cena simbólica muito forte no livro. Olga fica presa dentro do apartamento sem conseguir abrir a porta. E aquilo funciona quase como uma metáfora da própria condição psíquica dela. Ela está emocionalmente encarcerada. O espaço da casa vira um espaço claustrofóbico. As formigas aparecem, o cachorro adoece, os filhos demandam atenção o tempo inteiro. Tudo parece excessivo. Ferrante escreve o colapso de dentro para fora. O leitor não observa Olga à distância. O leitor cai junto com Olga. E talvez por isso tantas mulheres se identifiquem profundamente com esse livro, porque Ferrante toca numa pergunta silenciosa: o que sobra de mim quando aquilo que sustentava minha identidade desaparece? Esse foi um dos temas trabalhados no dia 8 de maio no nosso encontro. Talvez a grande pergunta de dias de abandono seja esta: quanto da nossa identidade está apoiada no olhar do outro? E o que acontece quando esse olhar desaparece? Todas nós, em algum momento da vida, atravessamos experiências de desamparo. O fim de um relacionamento, uma perda, uma mudança brusca, o rompimento de uma imagem de nós mesmas. E talvez o mais difícil não seja perder alguém. Talvez o mais difícil seja reconstruir sentido depois da perda. Ferrante nos mostra que existe um caminho possível. E é exatamente isso que iremos trabalhar no dia 22 em nosso grupo. Eu aguardo vocês.